Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre Encanto, uma das animações mais emocionantes já produzidas pela Walt Disney Animation Studios. Lançado em 2021 e dirigido por Jared Bush, Byron Howard e Charisse Castro Smith, o filme conquistou milhões de espectadores ao redor do mundo com uma história emocionante sobre família, amor, aceitação e identidade. Diferente de muitas produções da Disney, Encanto não gira em torno de princesas ou grandes batalhas. Em vez disso, apresenta uma narrativa profundamente humana, inspirada na cultura colombiana, mostrando como cada membro de uma família pode carregar expectativas, medos e responsabilidades muito diferentes. Além do enorme sucesso entre o público, o filme também foi muito bem recebido pela crítica especializada. Produzido com um orçamento de aproximadamente 150 milhões de dólares, arrecadou cerca de 256 milhões de dólares nas bilheterias mundiais. No entanto, foi após seu lançamento nas plataformas digitais que Encanto se tornou um verdadeiro fenômeno cultural. A trilha sonora, composta por Lin-Manuel Miranda, conquistou o mundo inteiro, especialmente a música We Don't Talk About Bruno, que permaneceu durante semanas no topo das paradas musicais internacionais. O filme também venceu o Oscar de melhor filme de animação, consolidando-se como uma das animações mais importantes da Disney nos últimos anos. Mas antes de conhecermos Mirabel, antes de descobrirmos os dons mágicos da família Madrigal, e muito antes da casita começar a apresentar rachaduras, existiu uma mulher que perdeu praticamente tudo. Nossa história começa muitos anos antes dos acontecimentos principais do filme. Em uma região montanhosa da Colômbia, encontramos uma jovem chamada Alma Madrigal. Naquela época, ela vivia uma vida simples ao lado do marido, Pedro, e de seus 3 bebês recém-nascidos. Eles eram apenas uma família comum. Viviam cercados por amigos, pela natureza, e por uma pequena comunidade que levava uma vida tranquila. Mas toda aquela paz desaparece de forma repentina. Uma violenta guerra obriga centenas de famílias a abandonarem suas casas. O desespero toma conta da população. Homens, mulheres e crianças fogem levando apenas aquilo que conseguem carregar. Entre todas aquelas pessoas está Alma, segurando seus 3 filhos nos braços. Ao seu lado caminha Pedro. Durante horas eles seguem tentando escapar da violência, mas logo percebem que o grupo está sendo alcançado. Os soldados inimigos se aproximam rapidamente. Não existe mais tempo. Pedro olha para a Alma. Depois observa os 3 bebês. Naquele instante, ele entende que alguém precisará fazer um sacrifício. Sem pensar 2 vezes, ele entrega um último olhar para sua esposa. Sorri discretamente e decide enfrentar sozinho os perseguidores. Alma tenta impedi-lo, mas Pedro já tomou sua decisão. Ela grita seu nome desesperadamente, porém ele continua caminhando. Os soldados chegam até ele poucos segundos depois. Enquanto isso, Alma permanece abraçando seus filhos, completamente impotente. Ela assiste ao marido entregar a própria vida para que sua família consiga sobreviver. É um dos momentos mais emocionantes de toda a animação. A dor daquela perda parece impossível de suportar. As lágrimas escorrem pelo rosto de Alma enquanto ela segura com força uma pequena vela que carregava durante toda a fuga. Naquele instante, algo extraordinário acontece. A vela começa a brilhar com uma intensidade jamais vista. Uma poderosa luz dourada explode ao redor de Alma. A energia se espalha por toda a região. Uma enorme montanha surge repentinamente, cercando completamente o vale. Os soldados são impedidos de continuar avançando, como se a própria natureza tivesse decidido proteger aquelas pessoas. Ao mesmo tempo, uma casa começa a surgir magicamente diante de todos. Não era uma construção comum.
parecia viva. Cada parede, cada janela, cada telha, tudo se movia como se possuísse consciência própria. Aquela casa mágica passaria a ser conhecida como Casita, e seria muito mais do que apenas um lar. Ela se tornaria o coração de toda a família Madrigal. Pouco tempo depois, outras famílias começam a construir suas casas ao redor daquele lugar. Assim, nasce um pequeno povoado protegido pelas montanhas mágicas. Um lugar onde ninguém mais precisaria fugir da guerra, onde todos viveriam em paz, e onde a magia da vela iluminaria o futuro de cada geração. Os anos passam rapidamente, os 3 bebês crescem, cada um deles se torna uma pessoa completamente diferente. Julieta desenvolve uma personalidade extremamente carinhosa, sempre preocupada em cuidar dos outros. Peppa possui um temperamento muito mais intenso. Suas emoções são tão fortes que qualquer mudança de humor parece influenciar até o clima ao seu redor. Já Bruno é um garoto reservado, observador, silencioso. Desde pequeno demonstra enxergar o mundo de uma maneira diferente. Quando chega o momento mais importante da infância dos 3, a magia da vela finalmente revela seu verdadeiro propósito. Ao completarem 5 anos de idade, cada criança da família Madrigal recebe um presente especial. Uma porta mágica aparece diante delas. Quando tocam na maçaneta, a magia escolhe um dom único para cada uma. Julieta recebe o poder da cura. Toda comida preparada por ela passa a possuir propriedades milagrosas. Basta uma pessoa comer uma de suas receitas para que machucados, doenças e ferimentos desapareçam completamente. Peppa recebe um dom completamente diferente. Suas emoções passam a controlar o clima. Quando está feliz, o céu permanece ensolarado. Quando fica nervosa, nuvens começam a surgir. Se sente tristeza, a chuva aparece. E quando perde completamente a paciência, grandes tempestades podem atingir toda a região. Bruno recebe talvez o dom mais misterioso de todos. Ele consegue enxergar acontecimentos do futuro. Suas visões revelam eventos que ainda irão acontecer. Algumas previsões são boas, outras extremamente preocupantes, mas independentemente do resultado, Bruno apenas mostra aquilo que vê. Ele nunca cria o futuro, apenas consegue observá-lo antes que aconteça. Conforme os anos continuam passando, os 3 irmãos formam suas próprias famílias. Julieta se casa com Agustin, um homem extremamente gentil, embora bastante desastrado. Peppa se casa com Félix, um homem alegre e sempre disposto a fazer todos sorrirem. Bruno, por outro lado, permanece sozinho, dedicando boa parte do tempo às suas misteriosas visões. Logo, a família Madrigal começa a crescer, novas crianças nascem e, uma após outra, também recebem presentes mágicos. A pequena Luísa ganha uma força física praticamente ilimitada. Ela consegue levantar casas inteiras, carregar pontes, mover enormes pedras como se fossem brinquedos. Isabela recebe o dom de criar flores e plantas por onde passa. Tudo ao seu redor floresce instantaneamente. Dolores desenvolve uma audição extraordinária. Ela consegue escutar praticamente qualquer som, mesmo a quilômetros de distância. Camilo ganha a habilidade de mudar completamente sua aparência, transformando-se em qualquer pessoa. E o pequeno Antônio ainda aguarda ansiosamente o dia em que descobrirá qual será o seu presente mágico. Entre todas essas crianças, existe apenas uma menina diferente. Ela se chama Mirabel Madrigal e, sem que ninguém imagine, será justamente ela quem mudará completamente o destino daquela família. Conforme os anos passam, a família Madrigal se torna cada vez mais conhecida em toda a região. O pequeno vale, protegido pelas montanhas mágicas, próspera graças aos dons extraordinários de cada integrante da família. Para os moradores, os Madrigal não são apenas uma família comum. Eles representam esperança, proteção e prosperidade. Sempre que alguém precisa de ajuda, basta procurar a casita,
e algum membro da família utiliza seu dom para resolver o problema. Julieta cura qualquer pessoa machucada com suas receitas especiais. Uma simples arepa preparada por ela é suficiente para cicatrizar ferimentos graves em poucos segundos. Por causa disso, praticamente todos os habitantes da vila recorrem a ela quando adoecem ou sofrem algum acidente. Luísa, por sua vez, dedica todos os dias a ajudar os moradores nos trabalhos mais pesados. Levanta carroças atoladas, move enormes pedras, transporta construções inteiras e até muda o curso de rios quando necessário. Sua força parece não ter limites e ninguém consegue imaginar a vila funcionando sem ela. Isabela é admirada por todos. Considerada a integrante mais perfeita da família, possui o incrível poder de fazer florescer qualquer tipo de planta instantaneamente. Jardins inteiros aparecem onde ela passa, enchendo o vale de cores e perfumes. Para a abuela Alma, Isabela representa exatamente aquilo que espera de toda a família: perfeição absoluta. Dolores escuta tudo. Seu dom é tão desenvolvido que consegue ouvir conversas realizadas do outro lado da vila. Nada escapa de sua audição. Muitas vezes ela sabe de acontecimentos importantes antes mesmo que outras pessoas percebam. Camilo transforma-se em qualquer pessoa apenas por diversão ou para ajudar quem precisa. Em alguns momentos, utiliza esse poder para entreter as crianças da vila. Em outros, substitui algum morador temporariamente quando alguém necessita de ajuda urgente. Enquanto todos utilizam seus dons diariamente, Mirabel observa tudo à distância. Ela ama profundamente sua família, admira cada um deles, mas existe uma diferença impossível de ignorar. Ela é a única madrigal que nunca recebeu um dom mágico. A lembrança daquele dia continua muito viva em sua memória. Na noite em que completou 5 anos, toda a família reuniu-se para assistir ao momento mais importante de sua infância. Assim como aconteceu com todos os outros, uma porta mágica apareceu diante dela. Mirabel sorriu emocionada, respirou fundo, tocou lentamente na maçaneta. Mas algo inesperado aconteceu. A luz desapareceu, a porta perdeu completamente o brilho e poucos segundos depois desapareceu. Toda a magia simplesmente deixou de responder. Ninguém conseguiu entender o motivo. Nem mesmo a abuela Alma encontrou uma explicação. Desde aquele dia, Mirabel passou a viver cercada por dúvidas. Será que havia feito alguma coisa errada? Será que a magia havia escolhido outra pessoa? Ou simplesmente nunca existiu um dom destinado a ela? Apesar da tristeza, Mirabel jamais deixou de amar sua família. Ela continua ajudando como pode. Costura roupas, organiza festas, cuida das crianças. Sempre encontra alguma forma de contribuir, mesmo sem poderes, mesmo sabendo que muitos moradores da vila a enxergam como a única integrante comum da família Madrigal. Essa situação torna-se ainda mais difícil por causa da própria abuela Alma. Embora ame profundamente sua neta, Alma demonstra constantemente uma preocupação enorme com a ausência de um dom. Ela acredita que toda a família existe para proteger a magia e teme que Mirabel represente algum tipo de fraqueza. Jamais diz isso diretamente, mas suas atitudes fazem Mirabel sentir que nunca consegue corresponder às expectativas da avó. Alguns anos depois, chega finalmente o momento tão esperado pelo pequeno Antônio. Ele está prestes a completar 5 anos. Isso significa que também descobrirá qual será seu presente mágico. Toda a vila começa imediatamente os preparativos para a grande cerimônia. Bandeiras são colocadas pelas ruas, músicos ensaiam apresentações, as casas recebem novas decorações. Como sempre acontece, aquele evento será celebrado por toda a comunidade. Mirabel participa de todos os preparativos com enorme entusiasmo. Mesmo sem possuir um dom, ela faz questão de ajudar em cada detalhe.
Costura roupas novas para Antônio, decora corredores da casita, organiza os convidados e tenta fazer com que o pequeno primo fique menos nervoso. Antônio demonstra bastante ansiedade. Apesar da pouca idade, sabe exatamente como aquele momento é importante. Tem medo de decepcionar a família, tem medo de que algo dê errado. Mirabel percebe sua insegurança, então se aproxima dele. Com muita calma, segura sua mão e diz algo que jamais esquecerá. Ela explica que não importa qual seja o presente recebido. O mais importante é continuar sendo exatamente quem ele é. Essas palavras confortam imediatamente o garoto. Pouco antes da cerimônia começar, Antônio faz um pedido especial. Ele quer que Mirabel caminhe ao seu lado até a porta mágica. A menina fica profundamente emocionada. Depois de tantos anos sentindo-se diferente dentro da própria família, finalmente alguém demonstra que ela continua sendo importante. Os dois caminham juntos pelos corredores da casita. Enquanto isso, Abuela Alma observa tudo atentamente. Embora esteja feliz pelo neto, também demonstra enorme preocupação. Para ela, cada nova cerimônia representa uma confirmação de que a magia da família permanece forte. Não pode existir nenhum erro. Nenhum problema, tudo precisa acontecer perfeitamente. Chega finalmente o grande momento. Antônio aproxima-se lentamente da porta brilhante, respira fundo, olha para Mirabel. Ela sorri, incentiva o pequeno primo a seguir em frente. Então, Antônio toca cuidadosamente na maçaneta. Uma intensa luz dourada invade completamente o corredor. A magia desperta novamente. A porta começa a brilhar e, segundos depois, revela o novo dom da família. Antônio ganhou a habilidade de conversar com todos os animais. Imediatamente, pássaros, tucanos, capivaras, onças e diversas outras criaturas aproximam-se dele de maneira amigável. O garoto sorri maravilhado. Toda a família comemora emocionada. Os moradores da vila aplaudem sem parar. Mais uma vez, a magia escolheu um novo presente, mas enquanto todos comemoram, Mirabel percebe algo muito estranho. Por apenas alguns segundos, ela vê pequenas rachaduras surgirem nas paredes da casita. A vela mágica parece perder um pouco do brilho. O chão treme levemente. Os azulejos começam a se mover. Depois, tudo volta ao normal. Ninguém mais percebeu. Somente Mirabel viu aquelas rachaduras aparecerem. Ela olha preocupada para a vela. Alguma coisa está acontecendo com a magia. E pela primeira vez, ela sente que talvez seja a única pessoa capaz de descobrir a verdade. Depois da emocionante cerimônia em que Antônio recebe o dom de conversar com os animais, toda a vila continua comemorando. A música toma conta das ruas, as pessoas dançam, crianças brincam e os moradores agradecem mais uma vez à família Madrigal por proteger aquele lugar durante tantos anos. Para todos, aquela foi apenas mais uma celebração perfeita, mas para Mirabel, nada parecia normal. Enquanto todos sorriam e festejavam, ela não conseguia esquecer as enormes rachaduras que havia visto aparecer nas paredes da casita. O brilho da vela também parecia ter diminuído por alguns segundos, como se a magia estivesse perdendo força. Ela tenta convencer a si mesma de que talvez tenha imaginado tudo. Afinal, ninguém mais viu absolutamente nada. Mesmo assim, aquela sensação de preocupação continua crescendo dentro dela. Sem conseguir aproveitar a festa, Mirabel volta discretamente para dentro da casa. Os corredores estão vazios. Ela caminha lentamente, observando cada parede, cada coluna, cada janela. Tudo parece exatamente como sempre. As rachaduras desapareceram completamente. A casita também se comporta normalmente, movimentando portas, janelas e móveis de forma divertida, como faz todos os dias. Mirabel respira aliviada por alguns instantes. Talvez realmente tenha sido apenas impressão, mas então, quando se aproxima da sala onde a vela mágica permanece protegida,
O chão começa a tremer novamente, desta vez com muito mais intensidade. Pequenos pedaços do teto começam a cair. As paredes voltam a rachar. A madeira faz um barulho estranho. O enorme candelabro balança perigosamente. A chama da vela pisca várias vezes. Mirabel observa tudo completamente assustada. Ela tenta chamar alguém, mas antes que consiga, toda a casa parece começar a desmoronar. Grandes rachaduras atravessam o chão. As escadas quebram, as paredes se partem. A casita inteira parece estar morrendo. Desesperada, Mirabel corre até a vela. Seu único pensamento é protegê-la. Quando finalmente consegue alcançá-la, tudo desaparece. O tremor para imediatamente. As rachaduras somem, as paredes voltam ao normal. Os móveis retornam aos seus lugares, como se absolutamente nada tivesse acontecido. Nesse exato momento, toda a família entra na sala. Abuela Alma pergunta o que aconteceu. Mirabel, ainda muito nervosa, tenta explicar tudo o que acabou de ver. Conta que a casa começou a desmoronar, que a vela perdeu força e que a magia está desaparecendo. Todos olham ao redor. Não existe sequer uma rachadura. Nada indica qualquer problema. Alguns familiares trocam olhares confusos. Outros acreditam que Mirabel apenas ficou nervosa depois da cerimônia. Abuela Alma aproxima-se lentamente da vela. Observa atentamente. A chama continua brilhando normalmente. Depois olha para Mirabel. Embora tente manter a calma, sua expressão demonstra preocupação. Ela pede para que ninguém comente aquilo com os moradores da vila. Segundo Alma, não existe motivo para causar preocupação sem provas concretas. A festa continua, mas Mirabel percebe claramente que sua avó não acreditou totalmente nela. Enquanto isso, os outros membros da família seguem utilizando seus dons normalmente. Luísa ajuda diversos moradores carregando enormes construções. Isabela cria jardins inteiros para decorar a celebração. Pepa tenta controlar suas emoções para manter o céu ensolarado. Antônio conversa alegremente com todos os animais que aparecem ao seu redor. Apenas Mirabel permanece inquieta. No dia seguinte, ela decide investigar sozinha. Se realmente existe algum problema com a magia, precisa descobrir antes que seja tarde. Enquanto caminha pela vila, conversa com vários moradores. Todos elogiam a família Madrigal. Alguns dizem que nunca se sentiram tão protegidos. Outros afirmam que a magia parece mais forte do que nunca. Esses comentários deixam Mirabel ainda mais confusa. Será que somente ela consegue perceber o que está acontecendo? Pouco tempo depois, ela encontra Luísa ajudando alguns trabalhadores. Sua irmã levanta facilmente uma enorme ponte de pedra como se fosse feita de papel. Os moradores aplaudem impressionados. Luísa sorri, mas Mirabel percebe um pequeno detalhe. Depois de colocar a ponte no lugar, sua irmã parece cansada, muito mais cansada do que deveria. Ela nunca havia demonstrado qualquer sinal de fraqueza. Curiosa, Mirabel pergunta se está tudo bem. Luísa responde rapidamente que sim, mas seu sorriso parece forçado. Durante o restante do dia, Mirabel continua observando sua irmã. Quanto mais tarefas Luísa realiza, mais exausta parece ficar. Em determinado momento, quase deixa cair uma enorme carroça, algo completamente impensável para alguém com tanta força. Naquela noite, Mirabel conversa novamente com a casita. A casa continua ajudando-a como sempre. Move objetos, abre portas, empurra cadeiras, mas também parece tentar avisá-la de alguma coisa. As tábuas rangem discretamente. Depois de presenciar a nova visão criada por Bruno, Mirabel permanece completamente em silêncio. As imagens continuam passando por sua cabeça sem parar. Pela primeira vez, ela entende que o destino da magia não está completamente definido. A casita pode ser destruída ou pode continuar existindo.
Tudo depende das escolhas que serão feitas dali em diante. Bruno observa a expressão preocupada da sobrinha. Ele sabe exatamente como é carregar o peso de uma profecia. Durante toda a vida, viu pessoas culpando suas visões por acontecimentos que jamais conseguiu controlar. Por isso, tenta tranquilizá-la. Explica que as profecias nunca obrigam ninguém a seguir um único caminho. Elas apenas mostram possibilidades. O futuro muda constantemente de acordo com as decisões das pessoas. Mirabel segura novamente os fragmentos do cristal verde. Quanto mais observa aquelas imagens, mais percebe um detalhe importante. Em todas elas, a própria família aparece dividida. Ninguém está unido. Ela começa a acreditar que o verdadeiro problema talvez nunca tenha sido a magia. Talvez o problema esteja dentro da própria família Madrigal. Enquanto isso, na parte principal da casita, Abuela Alma percebe que Mirabel desapareceu. Imediatamente começa a procurá-la. Sua preocupação aumenta porque os preparativos para receber vários moradores da vila já começaram. Como sempre, Alma deseja que tudo aconteça perfeitamente. Cada membro da família possui uma responsabilidade. Cada dom deve ser utilizado para ajudar a comunidade. Ela acredita que essa é a única maneira de honrar o sacrifício feito por Pedro tantos anos atrás. Sem perceber, essa enorme responsabilidade começa a pressionar todos ao seu redor, principalmente Luísa. Enquanto isso, Mirabel decide conversar novamente com sua irmã. Ela acredita que Luísa talvez esteja escondendo alguma coisa. Encontra-a carregando uma igreja inteira para ajudá-la a ser reformada. Mesmo realizando um trabalho impressionante, Luísa demonstra um cansaço incomum. Quando termina o serviço, senta-se discretamente sobre uma pedra, respira profundamente. Mirabel aproxima-se devagar. Pergunta se realmente está tudo bem. No início, Luísa responde automaticamente que sim. Mas dessa vez, Mirabel insiste. Diz que percebeu seu nervosismo, seu cansaço, e que não precisa fingir estar sempre forte. Essas palavras atingem Luísa profundamente. Durante alguns segundos, ela tenta continuar sorrindo. Depois, as lágrimas começam a surgir. Pela primeira vez desde que recebeu seu dom, ela admite aquilo que escondia de todos. Conta que vive com medo de decepcionar a família. Todos esperam que ela seja forte o tempo inteiro, que resolva qualquer problema, que nunca reclame, que nunca demonstre fraqueza. Ela passa o dia inteiro ajudando toda a vila. Carrega pontes, casas, animais, árvores. Resolve dezenas de problemas sem descansar, porque acredita que, se algum dia deixar de ser forte, talvez ninguém mais a considere importante. Mirabel escuta tudo emocionada. Ela percebe que a irmã não sofre por causa da força, sofre por causa do peso das expectativas. Enquanto conversa, Luísa tenta levantar uma enorme pedra, mas algo inesperado acontece. Ela não consegue. Pela primeira vez, seu dom falha. As duas ficam completamente assustadas. Luísa tenta novamente. Desta vez consegue mover a pedra apenas com enorme dificuldade. Está claro, a magia realmente está desaparecendo. Enquanto isso, na casita, Abuela Alma continua acreditando que tudo está sob controle. Ela organiza cada detalhe da rotina da família, distribui tarefas, orienta os netos, planeja novas maneiras de ajudar os moradores. Embora suas intenções sejam boas, ela não percebe que todos estão cada vez mais pressionados. Cada integrante sente que precisa ser perfeito,
que jamais pode cometer erros e que seu valor depende exclusivamente do dom que recebeu. Enquanto isso, Mirabel começa a refletir sobre tudo o que descobriu. Bruno viveu escondido durante anos por medo de machucar a família. Luísa sente-se esmagada pelas responsabilidades. Ela própria cresceu acreditando que não era suficiente apenas por não possuir um dom. Talvez todos estejam sofrendo da mesma forma. Cada um apenas esconde sua dor de um jeito diferente. Naquela noite, Mirabel decide observar atentamente Isabela. Desde pequena, todos dizem que ela é perfeita, sempre elegante, sempre sorridente, sempre produzindo flores maravilhosas. Mas Mirabel começa a perceber pequenos detalhes. O sorriso da irmã parece artificial. Ela fala exatamente aquilo que todos esperam ouvir. Cada movimento parece cuidadosamente ensaiado, como se estivesse interpretando um personagem. Mirabel começa a desconfiar de que Isabela também esteja escondendo sentimentos, e justamente nesse momento, Abuela Alma anuncia uma importante notícia. Chegou o momento de oficializar o noivado entre Isabela e Mariano Guzmán. Toda a família comemora. Os moradores da vila também. A união entre as duas famílias é considerada perfeita. Mas enquanto todos sorriem, Mirabel observa discretamente Isabela. Ela percebe algo que mais ninguém nota. Por apenas alguns segundos, o sorriso de sua irmã desaparece completamente, e naquele olhar silencioso, Mirabel enxerga alguém que também parece estar preso às expectativas impostas pela própria família. Sem perceber, ela acaba de encontrar mais uma peça fundamental para entender por que a magia da família Madrigal está desaparecendo. Depois da conversa emocionante com Luísa, Mirabel finalmente começa a entender que a verdadeira crise da família Madrigal não está relacionada apenas à magia. Durante anos, ela acreditou que o problema era o fato de não ter recebido um dom. Agora, porém, percebe que cada integrante da família também carrega um peso invisível. Todos vivem tentando corresponder às enormes expectativas de Abuela Alma e dos moradores da vila. Na manhã seguinte, toda a casita está completamente ocupada com os preparativos para o jantar que marcará oficialmente o noivado entre Isabela Madrigal e Mariano Guzmán. Os corredores da casa estão cheios de flores. As mesas recebem uma decoração impecável. Os moradores ajudam na organização da grande celebração. Abuela Alma acompanha cada detalhe com muito cuidado. Nada pode dar errado. Para ela, aquele jantar representa muito mais do que um simples noivado. É mais uma demonstração de que a família Madrigal continua perfeita diante de toda a comunidade. Enquanto isso, Mirabel continua observando Isabela. Desde pequenas, as duas nunca tiveram uma relação muito próxima. Mirabel sempre acreditou que a irmã mais velha era perfeita em absolutamente tudo: bonita, elegante, educada, talentosa, capaz de criar as flores mais belas que alguém já viu. Todos elogiavam Isabela constantemente, inclusive a Abuela Alma. Durante muitos anos, Mirabel imaginou que a irmã vivia uma vida perfeita, mas agora, depois da conversa com Luísa, ela começa a perceber pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. Sempre que alguém menciona o casamento, o sorriso de Isabela parece desaparecer por alguns segundos. Ela responde exatamente aquilo que esperam ouvir, mas seu olhar demonstra algo completamente diferente. Mirabel decide conversar com ela antes do jantar.
Encontra Isabela cuidando de um enorme jardim repleto de rosas coloridas. Como sempre, basta um pequeno movimento de suas mãos para que centenas de flores desabrochem instantaneamente. Tudo parece perfeito, mas o silêncio entre as duas continua bastante desconfortável. Mirabel tenta iniciar a conversa. Pergunta se ela realmente está feliz com o casamento. Isabela responde automaticamente que sim, diz que tudo acontecerá exatamente como a abuela deseja. Porém, a maneira como responde deixa claro que não está sendo completamente sincera. Mirabel insiste. Explica que percebeu o quanto Luísa estava escondendo seus sentimentos e acredita que Isabela talvez esteja fazendo a mesma coisa. A irmã mais velha finalmente perde a paciência. Pela primeira vez durante todo o filme, a garota perfeita deixa sua verdadeira personalidade aparecer. Ela admite que nunca quis casar com Mariano, nunca odiou Mariano, mas também nunca o amou. Aceitou o casamento apenas porque acreditava que aquela união faria a Abuela Alma feliz. Ela passou a vida inteira tentando ser perfeita. Sempre produziu as flores mais bonitas, sempre sorriu, sempre obedeceu, nunca reclamou, porque tinha medo de decepcionar toda a família. Mirabel escuta tudo em silêncio. Agora entende que Isabela também vive aprisionada. A diferença é que sua prisão é feita de perfeição. As duas começam a discutir, trocam acusações, relembram mágoas da infância. Durante a discussão, Mirabel empurra acidentalmente uma enorme planta. Isabela tenta utilizar seu dom para consertar tudo, mas acontece algo completamente inesperado. Em vez de criar delicadas rosas, ela produz um enorme cacto. As duas ficam completamente surpresas. Isabela olha para a planta sem acreditar. Nunca havia criado algo daquele tipo. Curiosa. Tenta novamente. Dessa vez surgem flores completamente diferentes, coloridas, irregulares, exóticas. Algumas parecem orquídeas, outras lembram bromélias, outras jamais haviam sido vistas por ela. Isabela começa lentamente a sorrir, mas, dessa vez, seu sorriso é verdadeiro. Ela percebe que seu dom nunca esteve limitado às flores perfeitas. Durante anos apenas acreditou que precisava produzir aquilo que os outros esperavam. Agora finalmente está criando aquilo que realmente deseja. As duas irmãs começam a rir, correm pelo jardim, criam dezenas de plantas completamente diferentes. Pela primeira vez em muitos anos, Mirabel e Isabela conseguem se divertir juntas. Ao mesmo tempo, a casita parece responder à mudança. Algumas pequenas rachaduras desaparecem. A casa movimenta alegremente portas e janelas, como se também estivesse feliz. Mirabel percebe imediatamente. Cada vez que alguém deixa de esconder quem realmente é, a magia parece recuperar parte de sua força, mas essa felicidade dura muito pouco. A Abuela Alma chega ao jardim exatamente naquele momento. Ela observa toda a confusão. As plantas cresceram de maneira completamente diferente do habitual. Nada parece organizado, nada parece perfeito. Sem compreender o que realmente aconteceu, ela acredita que Mirabel mais uma vez provocou problemas dentro da família. As duas começam uma discussão bastante intensa. Mirabel tenta explicar tudo o que descobriu. Conta sobre Bruno, sobre as visões, sobre Luísa, sobre Isabela, e diz que a verdadeira ameaça para a magia não está do lado de fora, está dentro da própria família. A Abuela Alma recusa-se a aceitar aquelas palavras. Segundo ela, a família sempre fez tudo para proteger o milagre, sempre colocou a comunidade em primeiro lugar,
E Mirabel, sem possuir um dom, jamais compreenderia o verdadeiro peso daquela responsabilidade. Essas palavras machucam profundamente a jovem. Pela primeira vez, Mirabel responde à avó. Diz que o verdadeiro problema nunca foi Bruno, nunca foi ela. O verdadeiro problema é que todos vivem com medo de decepcionar a Abuela. O silêncio toma conta do jardim. Todos os familiares observam a discussão sem conseguir dizer uma única palavra. Naquele instante, uma enorme rachadura atravessa toda a casita, muito maior do que qualquer outra vista anteriormente. O chão começa a tremer, a vela perde intensidade, e toda a magia da família Madrigal parece estar prestes a desaparecer completamente. No exato momento em que Mirabel termina de dizer que o verdadeiro problema da família nunca foi Bruno, mas sim a enorme pressão para que todos fossem perfeitos, uma rachadura gigantesca atravessa o chão da casita. O barulho ecoa por todos os cômodos da casa. As paredes começam a tremer. Os móveis se movem sozinhos, e o brilho da vela mágica diminui de maneira assustadora. Todos os membros da família ficam completamente imóveis. Ninguém consegue acreditar no que está acontecendo. Durante décadas, a casita resistiu a qualquer dificuldade, sempre protegeu a família, sempre respondeu aos seus chamados, mas agora ela parece estar sofrendo. A Abuela Alma observa as rachaduras se espalhando pelas paredes. Por alguns segundos tenta negar a realidade. Repete para si mesma que aquilo não pode estar acontecendo. Mas diante de seus olhos, a magia continua desaparecendo. Mirabel corre imediatamente em direção à vela. Ela acredita que, se conseguir protegê-la, talvez ainda exista uma chance de salvar tudo. Enquanto atravessa os corredores da casa, a casita tenta ajudá-la. As escadas movimentam-se para abrir caminho. As portas se abrem sozinhas. Os azulejos empurram Mirabel para frente. Mesmo enfraquecida, a casa continua fazendo tudo o que pode para proteger sua família. Ao mesmo tempo, os outros Madrigal tentam impedir que o restante da construção desabe. Luísa segura enormes vigas de madeira, mas sua força já não é a mesma. Pela primeira vez em sua vida, ela percebe que não consegue sustentar o peso da casa sozinha. Julieta tenta proteger Agustin e as crianças. Pepa luta para controlar suas emoções. Entretanto, quanto mais nervosa fica, mais nuvens escuras aparecem sobre a casita. Camilo utiliza seu dom para ajudar os moradores a escapar. Dolores escuta cada pedaço da casa rachando. Antônio tenta acalmar os animais, que começam a fugir assustados. Bruno também sai de seu esconderijo. Depois de tantos anos escondido, decide finalmente aparecer diante de toda a família. Ninguém presta muita atenção naquele momento. A prioridade é salvar a casita. Mirabel finalmente chega até a sala principal. A vela continua acesa, mas sua chama está muito menor do que antes. As rachaduras cercam completamente o pedestal. Ela estende a mão tentando alcançá-la. Falta apenas um pequeno passo. Nesse instante, o chão se rompe. Mirabel perde o equilíbrio. A casita move rapidamente algumas tábuas de madeira para impedir sua queda. Mesmo enfraquecida, a casa continua protegendo Mirabel. É como se soubesse que somente ela ainda pode salvar toda a família. Mirabel levanta novamente. Corre em direção à vela. Consegue finalmente segurá-la, mas exatamente nesse momento, toda a estrutura da casita começa a desmoronar. As paredes caem, as janelas se quebram, as torres desabam.
O enorme milagre que protegeu aquela família durante tantos anos desaparece diante dos olhos de todos. A vela escorrega lentamente das mãos de Mirabel. Sua chama pisca uma última vez e então se apaga completamente. No mesmo instante, toda a magia desaparece. As portas encantadas perdem o brilho. Os quartos mágicos deixam de existir. A casita transforma-se em uma simples casa destruída. O silêncio toma conta do vale. Ninguém consegue dizer uma única palavra. Abuela Alma observa os escombros completamente sem reação. Durante toda a vida acreditou que sua missão era proteger aquele milagre. Agora, tudo desapareceu. Os moradores da vila aproximam-se lentamente. Em vez de julgarem a família, começam imediatamente a ajudar, sem utilizar magia, sem poderes, apenas com solidariedade. Enquanto isso, Mirabel afasta-se sozinha. Sente-se culpada por tudo o que aconteceu. Acredita que talvez a abuela estivesse certa. Talvez realmente tenha sido ela quem destruiu a magia. Sem conseguir conter as lágrimas, começa a caminhar para longe da casita. A abuela Alma percebe sua ausência. Pela primeira vez em muitos anos, ela para de pensar na magia e começa a pensar apenas em sua neta. Então decide segui-la. As duas caminham até o mesmo rio, onde muitos anos antes Pedro sacrificou a própria vida para salvar sua família. Ali, longe de todos, sem a casita, sem os dons, sem a vela, a abuela Alma finalmente encontra coragem para contar toda a verdade. Ela relembra a noite em que perdeu Pedro, conta como precisou criar 3 filhos completamente sozinha. Explica que, durante anos, viveu com medo de perder novamente tudo aquilo que amava. Quando recebeu o milagre da vela, acreditou que sua única missão seria proteger aquela magia a qualquer custo, mas, sem perceber, acabou colocando um peso enorme sobre toda a família. Cada filho, cada neto, precisava ser perfeito. Precisava utilizar seu dom para servir aos outros. E ela jamais percebeu o quanto todos estavam sofrendo, com lágrimas nos olhos. A abuela olha diretamente para Mirabel. Pede perdão. Reconhece que passou tantos anos tentando proteger o milagre, que quase perdeu aquilo que realmente era o milagre, sua própria família. Mirabel também começa a chorar, sem dizer uma única palavra. Abraça a avó. Naquele instante, todo o ressentimento desaparece. Pela primeira vez em muitos anos, as duas finalmente se compreendem e, naquele abraço sincero, começa o verdadeiro renascimento da família Madrigal. Depois que Mirabel coloca a nova maçaneta na porta principal da casa, uma intensa luz dourada percorre cada canto da construção. Em poucos segundos, a casita volta à vida. As paredes recuperam suas cores, as janelas começam a se mover alegremente e as escadas voltam a organizar seus degraus sozinhas. O milagre havia retornado, mas não porque alguém realizou um feitiço ou recuperou a vela mágica. Ele voltou porque a família finalmente voltou a ser uma verdadeira família. Todos observam emocionados enquanto a casa desperta novamente. As telhas vibram, as portas se abrem, os azulejos deslizam pelo chão, cumprimentando cada integrante dos Madrigal. Até os móveis parecem celebrar aquele momento. A casita demonstra toda a felicidade que sentiu ao ver a família finalmente unida novamente. Mirabel sorri emocionada. Durante toda a vida acreditou que era a única pessoa da família sem importância, sem um dom, sem uma porta mágica, sem uma função especial.
Agora percebe que esteve completamente enganada. Ela nunca precisou de poderes extraordinários para mudar a vida de todos ao seu redor. Seu verdadeiro presente sempre foi unir pessoas. Foi ela quem teve coragem de procurar Bruno quando ninguém mais queria sequer mencionar seu nome. Foi ela quem ouviu Luísa quando ninguém percebeu o peso que sua irmã carregava todos os dias. Foi ela quem mostrou a Isabela que perfeição não significa felicidade. Foi ela quem fez a Abuela Alma enxergar que o amor sempre vale mais do que qualquer expectativa. Sem Mirabel, a família jamais teria enfrentado seus próprios problemas. Enquanto todos comemoram, Bruno aproxima-se timidamente da mãe. Ainda existe um certo receio dentro dele. Foram muitos anos vivendo escondido, muitos anos acreditando que nunca mais teria um lugar dentro daquela família. Mas Alma sorri, segura delicadamente sua mão e pede desculpas novamente. Ela admite que passou tempo demais culpando o filho por acontecimentos que nunca estiveram sob seu controle. Bruno responde apenas com um abraço. As duas irmãs, Julieta e Pepa, também o abraçam. Pela primeira vez em muitos anos, os três irmãos voltam a ficar juntos. Dolores observa tudo emocionada. Durante anos ela sempre soube que Bruno ainda vivia dentro da casita. Seu dom permitia ouvir seus passos escondidos entre as paredes. Mesmo assim, guardou aquele segredo porque acreditava que um dia ele voltaria quando estivesse preparado. Agora esse momento finalmente chegou. Enquanto isso, Luísa experimenta novamente sua força. Levanta uma enorme carroça, depois uma pedra gigantesca. Sorri aliviada. Mas existe uma diferença importante. Ela já não sente mais a obrigação de provar seu valor o tempo inteiro. Agora sabe que continuará sendo amada, mesmo quando precisar descansar. Isabela também utiliza novamente seus poderes. Desta vez, porém, não cria apenas rosas perfeitamente organizadas. Ela faz surgir cactos, orquídeas, trepadeiras, flores silvestres e plantas das mais variadas formas e cores. Sua criatividade finalmente pode existir sem medo de decepcionar alguém. Peppa também aprende uma importante lição. Em vez de esconder suas emoções para controlar o clima, passa a aceitá-las naturalmente. Quando fica feliz, o sol aparece. Quando se emociona, uma pequena chuva cai. Mas agora ninguém tenta impedir esses sentimentos. Todos compreendem que sentir faz parte da vida. Antônio continua conversando alegremente com todos os animais da região. As capivaras caminham livremente pelos jardins. As araras voam ao redor da nova casita. Os tucanos pousam nas janelas. Até a enorme onça acompanha discretamente a família como uma verdadeira guardiã. Os moradores da vila também comemoram. Eles observam que a magia voltou, mas, mais importante do que isso, percebem que a família Madrigal mudou completamente. Agora todos sorriem de maneira sincera. Ninguém parece carregar aquele enorme peso de antes. O ambiente tornou-se muito mais leve. Esse é justamente o principal significado da história. Encanto nunca foi apenas um filme sobre magia. A magia funciona como uma metáfora para os talentos, responsabilidades e expectativas que muitas famílias colocam sobre seus filhos. Cada personagem representa uma forma diferente de lidar com essa pressão. Luísa mostra o peso de acreditar que precisa ser forte o tempo inteiro. Isabela representa quem vive tentando ser perfeito para agradar aos outros.
Bruno simboliza aqueles que são mal compreendidos e acabam sendo afastados da própria família. Peppa demonstra como muitas pessoas aprendem a esconder suas emoções por medo do julgamento, e Mirabel representa todos aqueles que acreditam não possuir nenhum talento especial apenas porque não se encaixam nas expectativas criadas pelos outros. No final, o filme mostra que nenhuma família é perfeita. Todas possuem conflitos, erros, mágoas e dificuldades, mas o diálogo, o perdão e o amor verdadeiro são capazes de reconstruir até aquilo que parece completamente perdido. Esse foi justamente o motivo pelo qual Encanto emocionou milhões de pessoas em todo o mundo. A animação recebeu inúmeros elogios por sua representação da cultura colombiana, pela riqueza dos cenários, pela qualidade da animação e principalmente pela forma sensível como aborda temas como ansiedade, pressão familiar, identidade e aceitação. Produzido com um orçamento estimado em cerca de 150 milhões de dólares, o filme arrecadou aproximadamente 256 milhões de dólares nos cinemas. Posteriormente, tornou-se um enorme sucesso nas plataformas de streaming e sua trilha sonora alcançou números impressionantes em todo o mundo. A canção We Don't Talk About Bruno transformou-se em um fenômeno mundial, alcançando o primeiro lugar em diversas paradas musicais e tornando-se uma das músicas mais populares da história da Disney. Em reconhecimento à sua qualidade, Encanto conquistou o Oscar de melhor filme de animação, além de diversos outros prêmios internacionais. Nos momentos finais da história, Mirabel observa toda a família reunida diante da nova casita. Todos sorriem. Todos estão juntos, sem máscaras, sem medo, sem precisar provar nada para ninguém. A câmera se afasta lentamente enquanto a casa continua viva, alegre e cheia de cores. A última imagem nos lembra que o verdadeiro milagre nunca esteve na vela, nem nos dons, nem na magia. O verdadeiro milagre sempre foi o amor que manteve aquela família unida mesmo depois de tantas dificuldades. E é justamente essa mensagem que faz de Encanto uma das histórias mais emocionantes já produzidas pela Disney. Fim. Com a casita completamente reconstruída e a magia restaurada, a vida da família Madrigal finalmente entra em uma nova fase. Pela primeira vez desde que o milagre nasceu, ninguém sente a obrigação de provar o próprio valor através de um dom mágico. O que antes era visto como uma responsabilidade quase impossível, agora passa a ser encarado como um presente que pode ser usado com alegria, sem medo e sem pressão. Mirabel observa a nova casita andando pelos corredores exatamente como fazia antes. A diferença é que agora a casa parece muito mais leve, quase como se também tivesse sido libertada de um enorme peso. Os azulejos brincam com Antônio, as janelas cumprimentam os moradores da vila e as escadas ajudam qualquer pessoa que precise subir para os andares superiores. A magia continua presente, mas agora ela reflete uma família que finalmente aprendeu a aceitar suas imperfeições. Bruno também começa uma nova vida. Depois de tantos anos escondido entre as paredes da casa, ele finalmente ocupa novamente seu lugar à mesa durante as refeições. No início, alguns momentos são um pouco constrangedores. Afinal, ele passou muitos anos afastado da convivência da família. Mas pouco a pouco, tudo volta ao normal. Julieta prepara seus pratos favoritos, Peppa volta a conversar naturalmente com o irmão e Félix faz piadas para aliviar qualquer clima de tensão.
Dolores, que durante anos sempre soube que Bruno estava escondido, graças ao seu incrível dom da audição, finalmente pode conversar com ele sem precisar guardar aquele segredo. É um pequeno detalhe da história que mostra como algumas pessoas carregam silenciosamente responsabilidades que ninguém imagina. Luísa também muda completamente sua maneira de enxergar a própria vida. Antes, acreditava que precisava resolver absolutamente todos os problemas da vila para merecer o carinho da família. Agora entende que descansar também faz parte da vida. Ela continua ajudando quando necessário, mas já não sente culpa quando outra pessoa assume alguma tarefa. Seu verdadeiro crescimento acontece quando percebe que seu valor nunca esteve apenas na força física. Isabela talvez seja quem mais muda depois de Mirabel. Durante toda a infância, acreditou que precisava ser perfeita o tempo inteiro. Depois da reconciliação com a irmã, passa a utilizar seus poderes de maneira muito mais criativa. Em vez de produzir apenas rosas impecáveis, começa a criar uma enorme variedade de plantas, flores silvestres, cactos, cipós e árvores tropicais inspiradas na enorme biodiversidade colombiana. Pela primeira vez, ela usa seu dom para expressar quem realmente é. Peppa também aprende uma importante lição. Durante anos, tentou controlar cada emoção para evitar mudanças climáticas inesperadas. Depois dos acontecimentos finais, percebe que sentir alegria, tristeza, medo ou ansiedade faz parte da natureza humana. Seu dom continua influenciando o clima, mas agora toda a família entende que emoções não precisam ser escondidas. Antônio continua explorando seu incrível relacionamento com os animais. Graças ao seu dom, fortalece ainda mais a conexão entre os moradores da vila e a natureza que cerca Encanto. Essa relação representa uma das principais mensagens ambientais presentes no filme: a importância de preservar o equilíbrio entre os seres humanos e o mundo natural. A Abuela Alma talvez seja quem vive a maior transformação emocional. Durante décadas, acreditou que proteger o milagre significava exigir perfeição de todos. Depois de finalmente compreender o sofrimento que essa pressão causou à família, torna-se muito mais acolhedora. Continua sendo a líder da família Madrigal, mas agora exerce esse papel através do diálogo, do carinho e da compreensão. A própria Mirabel nunca recebe um dom mágico individual, e isso não é um erro do roteiro. Pelo contrário, essa é justamente a principal mensagem construída pelos diretores desde o início da história. Mirabel representa todas as pessoas que acreditam não possuir um talento extraordinário apenas porque se comparam constantemente aos outros. No final, descobrimos que seu verdadeiro dom sempre foi algo impossível de medir com magia: sua capacidade de unir pessoas, curar relações e restaurar uma família inteira. Esse é um dos motivos pelos quais Encanto emocionou milhões de espectadores em diferentes países. A história fala sobre insegurança, ansiedade, pressão familiar, aceitação e amor de uma maneira que muitas pessoas reconheceram em suas próprias vidas. Mesmo anos após seu lançamento, o filme continua sendo lembrado como uma das animações mais importantes da Disney no século XXI. Suas músicas permanecem populares, seus personagens conquistaram uma enorme base de fãs e sua mensagem continua sendo discutida em escolas, universidades e por especialistas em psicologia e relações familiares.
No fim das contas, Encanto mostra que os maiores milagres não são aqueles criados pela magia. Os maiores milagres acontecem quando uma família aprende a ouvir, compreender, perdoar e amar uns aos outros exatamente como são. E é justamente essa mensagem que transforma Encanto em muito mais do que uma simples animação. Ela o transforma em uma história sobre pessoas comuns que descobriram que o verdadeiro poder nunca esteve nos dons extraordinários, mas sim na força do amor, da união e da família. Depois que a história termina, muitos espectadores acreditam que Encanto é apenas mais uma animação da Disney sobre magia. No entanto, quando analisamos cada detalhe da produção, percebemos que o verdadeiro protagonista nunca foi a casita, nem a vela, nem os poderes mágicos. O verdadeiro protagonista sempre foi a família Madrigal e a maneira como cada um de seus integrantes lida com expectativas, medos e responsabilidades. Desde o início do desenvolvimento do projeto, os diretores decidiram que o filme não apresentaria um vilão tradicional. Não existe um feiticeiro maligno, uma rainha malvada ou um monstro tentando destruir o reino. O conflito nasce dentro da própria família, algo que torna a história muito mais próxima da realidade. A magia simboliza os talentos e as responsabilidades que cada pessoa recebe ao longo da vida. Cada dom representa uma qualidade extraordinária, mas também uma pressão enorme. Quanto maior o poder, maior a expectativa colocada sobre aquele personagem. Luísa, por exemplo, não representa apenas força física. Ela simboliza todas as pessoas que acreditam que precisam ser fortes o tempo inteiro. São aqueles que ajudam todo mundo, resolvem todos os problemas e raramente demonstram cansaço. Por trás dessa imagem de força, existe alguém que também sente medo, ansiedade e insegurança. Isabela representa outro tipo de pressão. Durante toda a vida, ela tenta ser perfeita para atender às expectativas da família. Seu jardim impecável simboliza a necessidade de esconder defeitos para agradar aos outros. Somente quando aceita sua verdadeira personalidade é que seus poderes se tornam ainda mais criativos. Bruno talvez seja o personagem mais incompreendido de toda a história. Muitas pessoas acreditavam que ele trazia azar, quando na verdade apenas mostrava acontecimentos que já estavam destinados a acontecer. O filme demonstra como alguém pode ser isolado simplesmente por dizer verdades difíceis de aceitar. Dolores simboliza aqueles que escutam tudo, percebem os problemas da família, mas muitas vezes permanecem em silêncio por medo de piorar a situação. Mesmo sabendo que Bruno continuava vivendo dentro da casita, ela escolheu respeitar seu espaço até que chegasse o momento certo. Pepa representa o desafio de lidar com as emoções. Durante anos, ela tentou esconder tristeza, medo e raiva para evitar que o clima mudasse. O filme mostra que reprimir sentimentos não faz com que eles desapareçam. Pelo contrário, eles acabam ficando ainda mais intensos. Julieta simboliza o cuidado constante com os outros. Sua comida cura qualquer ferimento físico, mas nem mesmo ela consegue curar as dores emocionais da própria família. Essa diferença reforça a mensagem de que algumas feridas precisam de diálogo, compreensão e carinho. Antônio representa a nova geração. Seu relacionamento com os animais demonstra uma convivência baseada no respeito e na confiança, refletindo a importância da preservação da natureza e da harmonia entre as pessoas e o meio ambiente. Mas o personagem mais importante continua sendo Mirabel.
Ao longo de toda a narrativa, ela acredita que não possui nenhum talento especial. Entretanto, ao observar atentamente a história, percebemos que Mirabel faz algo que nenhum outro membro da família consegue fazer. Ela enxerga as pessoas além dos seus dons. Enquanto todos estão preocupados em preservar a magia, Mirabel preocupa-se em cuidar daqueles que carregam essa magia. É justamente por isso que muitos críticos afirmam que Mirabel é o verdadeiro milagre da família Madrigal. Ela não recebeu um quarto mágico, não ganhou poderes sobrenaturais, mas foi capaz de restaurar aquilo que nenhuma magia conseguia reparar: os relacionamentos entre as pessoas que mais amava. Outro aspecto bastante elogiado foi a representação da cultura colombiana. A equipe da Disney realizou diversas viagens de pesquisa ao país antes do início da produção. Arquitetura, roupas, música, gastronomia, vegetação e costumes foram estudados cuidadosamente para construir um universo que transmitisse autenticidade. Diversos artistas, historiadores e especialistas colombianos participaram do processo criativo para garantir que a cultura local fosse retratada com respeito e riqueza de detalhes. A trilha sonora também desempenha um papel fundamental na narrativa. Em vez de interromper a história, cada música revela sentimentos que os personagens escondem durante os diálogos. Canções como Surface Pressure exploram o peso das responsabilidades de Luísa, enquanto We Don't Talk About Bruno apresenta diferentes perspectivas sobre o mesmo personagem, mostrando como uma única pessoa pode ser vista de maneiras completamente distintas. Visualmente, Encanto também impressiona pelo cuidado com cada detalhe. As expressões faciais dos personagens, a movimentação da casita, a iluminação das cenas e a enorme variedade de plantas e flores criam um universo extremamente rico, reforçando a personalidade de cada integrante da família Madrigal. Depois de seu lançamento, o filme conquistou milhões de espectadores em todo o mundo e tornou-se uma das produções mais comentadas da Disney nos últimos anos. Seu sucesso ultrapassou os cinemas e alcançou plataformas digitais, serviços de streaming e as principais paradas musicais, consolidando o Encanto como um fenômeno cultural. Mesmo depois de vários anos, a mensagem do filme continua atual. Em uma sociedade que frequentemente valoriza desempenho, perfeição e resultados acima de tudo, Encanto lembra que ninguém precisa ser perfeito para ser amado. Os dons podem desaparecer, as casas podem ser reconstruídas, as dificuldades fazem parte da vida. Mas, quando existe amor, diálogo e união, até mesmo as maiores rachaduras podem ser reparadas. E talvez seja justamente por isso que Encanto permanece como uma das histórias mais emocionantes já produzidas pela Disney, lembrando que o verdadeiro milagre nunca esteve na magia, mas nas pessoas que escolhem cuidar umas das outras todos os dias. Mesmo depois de toda a jornada vivida pela família Madrigal, existe uma pergunta que muitos espectadores continuam fazendo. Afinal, por que justamente Mirabel foi a única integrante da família que nunca recebeu um dom mágico? Essa dúvida acompanhou milhões de fãs desde o lançamento de Encanto. Durante boa parte da história, o próprio filme faz o público acreditar que Mirabel foi esquecida pela magia ou que, de alguma forma, não era especial o suficiente para receber um presente como os demais membros da família. Mas, conforme analisamos cuidadosamente toda a narrativa, percebemos que a resposta sempre esteve diante dos nossos olhos. Mirabel nunca foi menos importante.
Na verdade, ela era exatamente a pessoa de quem a família precisava. Desde pequena, Mirabel cresceu observando todos os parentes utilizarem habilidades extraordinárias. Julieta curava qualquer doença. Pepa controlava o clima. Bruno enxergava o futuro. Luísa possuía uma força praticamente ilimitada. Isabela criava jardins inteiros com apenas um gesto. Camilo mudava completamente sua aparência. Dolores conseguia ouvir sons a quilômetros de distância. Antônio conversava com todos os animais. Comparada a todos eles, Mirabel parecia completamente comum. Entretanto, era justamente essa condição que permitia enxergar aquilo que ninguém mais conseguia perceber. Enquanto todos estavam concentrados em utilizar seus dons, Mirabel observava as pessoas. Ela percebia quando Luísa escondia o cansaço. Notava que Isabela sorria apenas para agradar os outros. Sentia a tristeza de Bruno mesmo sem saber onde ele estava, e foi a única pessoa capaz de perceber que a Abuela Alma carregava uma dor que nunca conseguiu superar. Nenhum dom mágico permitiria isso. Era necessária sensibilidade, empatia e coragem para enfrentar verdades difíceis. Outro aspecto interessante da história está na própria casita. Durante praticamente todo o filme, a casa parece possuir uma ligação muito mais forte com Mirabel do que com qualquer outro personagem. As portas se abrem para ajudá-la. Os azulejos movimentam-se indicando caminhos. As escadas aproximam-se quando ela precisa subir. As janelas reagem às suas emoções. Em vários momentos, a casita parece conversar diretamente com Mirabel. Isso acontece porque a casa reconhece algo que a própria protagonista ainda não havia descoberto. Ela representa o coração da família. Sem Mirabel, os conflitos permaneceriam escondidos. Luísa continuaria vivendo apenas para trabalhar. Isabela jamais descobriria sua verdadeira personalidade. Bruno permaneceria isolado dentro das paredes, e a Abuela Alma jamais compreenderia que estava repetindo sem perceber o trauma causado pela perda de Pedro. É interessante observar também como cada quarto da família representa a personalidade de quem vive nele. O quarto de Isabela parece um enorme jardim encantado. Tudo é organizado, colorido, perfeitamente equilibrado, refletindo exatamente a imagem de perfeição que ela construiu durante toda a vida. O quarto de Luísa lembra uma região montanhosa repleta de pedras gigantescas. Tudo transmite força, peso, responsabilidade, como se até o ambiente reforçasse aquilo que esperam dela diariamente. O quarto de Antônio parece uma floresta tropical viva. Animais caminham livremente, árvores enormes crescem em todas as direções, representando sua conexão profunda com a natureza. Já Bruno viveu durante anos escondido entre as paredes da casita. Esse detalhe possui um significado simbólico muito importante. Embora estivesse fisicamente próximo da família, emocionalmente permanecia completamente isolado. Ele conseguia ouvir todos, via todos crescerem, mas acreditava que não fazia mais parte daquele lugar. Somente no final percebe que nunca deixou de ser amado. Outro detalhe extremamente interessante está relacionado à própria vela mágica. Muitas pessoas acreditam que ela representa apenas a magia, mas seu verdadeiro significado é muito mais profundo. A chama simboliza o sacrifício de Pedro. Cada vez que a família permanece unida, o gesto de Pedro continua vivo. Quando os conflitos aumentam, a chama enfraquece, não porque a magia esteja desaparecendo sozinha,
mas porque o verdadeiro legado deixado por Pedro começa a ser esquecido. A animação também apresenta inúmeras referências à cultura colombiana. As roupas utilizadas pelos personagens possuem bordados inspirados em diferentes regiões do país. As flores presentes durante toda a história refletem a enorme biodiversidade colombiana. A arquitetura da casita mistura elementos típicos das construções coloniais encontradas em diversas cidades históricas. Até mesmo os alimentos preparados por Julieta foram inspirados na culinária tradicional da Colômbia. Esse cuidado foi um dos aspectos mais elogiados pelos críticos. A Disney reuniu antropólogos, músicos, artistas, historiadores e consultores colombianos durante toda a produção para garantir que a representação cultural fosse respeitosa e autêntica. O resultado aparece em praticamente cada cena, cada objeto, cada peça de roupa, cada instrumento musical. Tudo foi desenvolvido com enorme atenção aos detalhes. Outro ponto frequentemente destacado pelos especialistas foi a qualidade da animação. Os artistas passaram anos aperfeiçoando pequenas expressões faciais. Os cabelos de cada personagem possuem movimentos completamente diferentes. Os tecidos das roupas reagem naturalmente ao vento. Até as plantas criadas por Isabela apresentam centenas de espécies inspiradas na flora real da Colômbia. Visualmente, Encanto tornou-se uma das animações mais detalhadas produzidas pela Disney, mas talvez seu maior legado não esteja na tecnologia, nem na música, nem na animação. Seu verdadeiro legado está na mensagem que transmite. Todos nós carregamos expectativas, todos enfrentamos inseguranças, todos sentimos medo de decepcionar pessoas importantes. Entretanto, assim como acontece com a família Madrigal, nenhuma pessoa deveria acreditar que seu valor depende apenas daquilo que consegue fazer. Nosso verdadeiro valor está naquilo que somos. E foi exatamente essa lição que transformou Encanto em uma das animações mais emocionantes e humanas já produzidas pela Disney. Depois do enorme sucesso de Encanto, muitos espectadores passaram a enxergar a animação como uma das produções mais maduras da Disney nos últimos anos. Diferente dos clássicos em que a história gira em torno de um príncipe, de uma princesa ou de um grande vilão, este filme escolheu contar algo muito mais próximo da realidade. Em vez de enfrentar um inimigo externo, a família Madrigal precisa enfrentar seus próprios medos, traumas e dificuldades de comunicação. Essa escolha narrativa foi um dos principais motivos pelos quais o filme recebeu tantos elogios da crítica especializada. Diversos analistas destacaram que Encanto conseguiu abordar assuntos delicados como ansiedade, cobrança familiar, perfeccionismo e saúde emocional de uma maneira acessível tanto para crianças quanto para adultos. Durante o desenvolvimento do projeto, a equipe da Disney realizou diversas viagens de pesquisa pela Colômbia. O objetivo era conhecer profundamente a cultura local antes mesmo de escrever a versão definitiva da história. Os artistas visitaram pequenas cidades históricas, conversaram com músicos, historiadores, artesãos, cozinheiros, especialistas em arquitetura e também com famílias colombianas que compartilharam suas tradições. Todo esse material serviu como base para construir o universo da família Madrigal. Isso explica por que praticamente cada detalhe presente na animação possui inspiração na cultura colombiana.
As roupas apresentam bordados típicos de diferentes regiões do país. Os móveis lembram antigas construções coloniais. As cores utilizadas durante toda a animação representam a enorme diversidade cultural da Colômbia. Até mesmo as montanhas que cercam o Encanto foram inspiradas nas paisagens reais encontradas nos Andes colombianos. Outro aspecto extremamente elogiado foi a riqueza da vegetação. Durante a produção, os artistas estudaram centenas de espécies reais de plantas e flores. Grande parte das flores criadas por Isabela realmente existe na natureza. Orquídeas, helicônias, bromélias, begônias, cactos, trepadeiras, tudo foi cuidadosamente pesquisado para tornar cada cena o mais autêntica possível. A equipe responsável pela animação também desenvolveu novas tecnologias para representar cabelos cacheados de maneira muito mais natural. Cada personagem possui um tipo de cabelo diferente. Mirabel apresenta cachos bastante definidos. Isabela possui cabelos longos e extremamente bem alinhados. Luísa tem fios presos de forma prática para facilitar seus trabalhos. Pepa demonstra suas emoções até mesmo através do movimento dos cabelos. Esses pequenos detalhes contribuíram para tornar cada personagem facilmente reconhecível. Outro elemento fundamental para o sucesso do filme foi sua trilha sonora. As músicas não aparecem apenas para entreter o público. Cada uma delas revela sentimentos que os personagens escondem durante os diálogos. Quando Luísa canta sobre o peso que carrega diariamente, o espectador finalmente entende sua enorme pressão emocional. Quando Isabela mostra um jardim completamente diferente daquele que todos esperavam, percebemos que ela nunca desejou viver presa à perfeição. E quando toda a família canta sobre Bruno, cada personagem apresenta uma versão diferente da mesma pessoa. Essa construção musical tornou-se um dos aspectos mais elogiados da animação, especialmente porque todas as canções ajudam diretamente no desenvolvimento da narrativa. Pouco tempo depois do lançamento, We Don't Talk About Bruno transformou-se em um fenômeno mundial. Milhões de pessoas passaram a reproduzir a música diariamente. Vídeos, apresentações escolares, shows e versões em diversos idiomas surgiram rapidamente na internet. O sucesso foi tão grande que a canção alcançou posições históricas nas principais paradas musicais internacionais. Outro destaque importante foi a personagem Mirabel. Durante muitos anos, diversas protagonistas da Disney eram definidas principalmente por poderes mágicos ou aventuras extraordinárias. Mirabel segue exatamente o caminho oposto. Ela não possui nenhuma habilidade sobrenatural, não luta utilizando magia, não derrota um grande vilão. Seu maior talento é ouvir as pessoas, compreender sentimentos e encontrar maneiras de aproximar novamente uma família que estava emocionalmente distante. Esse tipo de protagonista fez com que muitos espectadores se identificassem imediatamente com ela. Afinal, nem todas as pessoas possuem talentos extraordinários, mas qualquer pessoa pode transformar positivamente a vida daqueles que ama. A crítica também destacou a maneira como o roteiro apresenta a Abuela Alma. Em vez de construir uma personagem simplesmente autoritária, o filme revela lentamente a origem de seus comportamentos. Ela não age daquela maneira porque deseja controlar a família. Age porque vive aterrorizada pela possibilidade de perder novamente tudo aquilo que ama.
O trauma causado pela morte de Pedro influenciou praticamente todas as suas decisões durante décadas. Quando finalmente compreende esse erro, Alma também inicia sua própria transformação. Essa evolução emocional tornou a personagem muito mais humana. Visualmente, Encanto impressiona pela enorme quantidade de pequenos detalhes escondidos em praticamente todas as cenas. A casita possui personalidade própria. Cada cômodo reage de maneira diferente. As portas refletem os dons de seus moradores.